Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Dos apóstolos, não dos apóstolos. Apóstolos estamos nós, né? A gente recomeçando o ano de festa, ano de aniversário da nossa comunidade, e a gente está fazendo 130 anos, 130 anos, muita história para contar, mas a história segue, e nós seguimos comemorando 130 anos para a glória de Deus. É um texto que eu quero convidar você depois a ler com calma, no nosso auxílio litúrgico, você pode levá-lo para casa após o culto. Mas viver para a glória de Deus também traz para nós, ou exige de nós, alguns desafios, né? Nós somos, de acordo com o nosso catecismo, a primeira pergunta, a pergunta básica do nosso catecismo é: para que foi feito o homem? Como é que é essa relação entre Deus e o homem? Qual o fim principal? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a gente sabe que é desafiador. Eu queria refletir um pouco com você, nesses poucos minutos, à luz desse texto, que é bastante conhecido. Você deve ter ouvido ultimamente alguns sermões nesse texto, mas a palavra de Deus é sempre palavra de Deus. É igual água, é a mesma, mas toda vez que a gente bebe, sempre mata a sede de novo, né? Vamos ler então? Quero acompanhar você a leitura aí. Acompanhe comigo de 42 a 47, Atos 2, de 42 a 47. A narrativa de como viviam os convertidos da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos sinais, e muitos prodígios, melhores sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor, por um instante. Esse é um momento muito importante, queridos. A própria Bíblia diz para a gente que a palavra de Deus nunca volta para ele vazia, e nós estamos com ela aberta diante de nós. Por isso, vamos orar, Senhor, há uma expectativa no nosso coração, de que a sua palavra nos ensine algo profundo nesta manhã. É necessário que tenhamos temor diante disso. Não é qualquer livro, esse não é um lugar qualquer. Isso é um culto sublime em adoração ao Senhor, Pai. É necessário que haja reverência, é necessário que haja respeito, que haja um relacionamento que nós não conseguimos expressar sozinhos. Portanto, eu oro, Deus, por mim e pelos meus irmãos, para que a Tua presença se manifeste aqui agora. Em nome de Jesus, tem misericórdia desse tão limitado instrumento, e que tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã seja, ó Deus, aquilo que Tu queres dizer para cada um de nós. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, queridos? Os desafios para uma igreja centenária. Desafios para uma igreja centenária. O texto que nós lemos começa com a expressão "e perseveraram", uma conjunção. Ele é resultado de uma série de acontecimentos que foram, assim, que moldaram, que levaram, que conduziram a igreja para esse modus vivendi, porque o subtítulo aqui na Bíblia é Como Viviam os Convertidos.
Isso aqui é resultado de algumas coisas que aconteceram um pouquinho antes. Se você tiver a sua Bíblia aberta, eu vou convidar você a manter aí também o seu dispositivo ligado. A gente vai ver que o livro de Atos dos Apóstolos começa com a narrativa da ascensão de Jesus. E aí, de fato, a gente começa a história. O livro dos Apóstolos também poderia ser chamado de o livro da história da igreja primitiva. Porque ele começa a contar como é que foi a vida, então, dos apóstolos e daquela igreja que começou a se reunir em torno de Jesus a partir da ascensão de Jesus. E Jesus havia prometido algo, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, que ele enviaria o seu Santo Espírito. E essa promessa que nós lemos também no livro do profeta Joel, que fez parte da nossa liturgia, esse texto, que o Espírito Santo do Senhor seria enviado para que nós, então, tivéssemos a oportunidade de desfrutar da sua presença constante, permanente. Então, o capítulo 2 de Atos, ele começa com essa narrativa, a descida do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, sobretudo a possibilidade de, preste atenção nisso, de comunicação. Há muita polêmica teológica, se é que eu posso usar essa expressão, em torno dessa questão de dom de línguas. Não é o caso aqui agora, mas uma coisa é fácil, uma coisa é fato. Muita gente naquela época não falava outra língua senão a própria língua materna. E a descida do Espírito Santo fez com que eles estivessem ouvindo o Evangelho na sua própria linguagem. A comunicação foi um marco na história da igreja. A comunicação é um marco hoje na história dessa igreja. Você está aqui, presente nesse espaço de adoração, mas o nosso culto está sendo transmitido, e você que está aí do outro lado da tela, eu não sei se você está assistindo no smartphone, eu não sei se você está assistindo na tela de um computador, ou talvez até numa Smart TV, eu não sei. Mas você está aí agora por causa da comunicação. Porque Deus tem nos abençoado com essa possibilidade, e tantas outras formas. Comunicação é imprescindível. E Deus abençoa aquele povo com essa comunicação. E logo que vem, essa presença invade aquele lugar, o apóstolo Pedro então profere um sermão maravilhoso. E isso é muito importante a gente entender. Pedro, ele não diz nada além daquilo que é o Evangelho. Ele sintetiza a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, porque alguns deles zombavam, dizendo, não, isso aí é um negócio meio esquisito. E Pedro falou, não tem zombaria aqui não. Isso aqui é promessa de Deus. E ele então profere o Evangelho. E cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele episódio. E aí vem o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então quem perseverava? Esse povo que ouviu o Evangelho na sua língua. Esse povo que ouviu o Evangelho na sua linguagem, no seu contexto. E esse é o ponto de partida para nós aqui. Porque a igreja primitiva, a gente precisa pensar o seguinte: como é que vivia contextualmente, culturalmente falando, a igreja primitiva? Ela vivia dentro de um momento da história, ela tinha recursos específicos para si mesma, e a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: será que aquela igreja continua sendo um padrão para nós nos dias de hoje? Depende. Será que os nossos desafios como igreja hoje são os mesmos daqueles desafios da igreja do primeiro século? Uma coisa é fato, aquela igreja tinha os seus desafios, nós temos os nossos. E uma coisa interessante é que, à medida que a igreja primitiva avançou, ela se avançou na história, ela se deparou com uma cultura pluralista, ao entrar em contato com outras culturas, com outros povos. Ela foi provando disso. Isso, de alguma forma, a igreja no século XXI também prova. Mesmo mergulhada numa cultura moderna, sedimentada pela cristandade, nós ainda lidamos com uma cultura pluralista, multiconceitual, a cultura do depende, a cultura relativista.
Mas há uma coisa importante aqui, que mesmo separados por quase 2 milênios de história, de algum modo, nós temos desafios em comum com aquela igreja. E talvez um dos maiores desses desafios que a gente tem com a igreja primitiva seja o desafio de caminharmos junto com a nossa cultura, ou seja, a contemporaneidade. A igreja, seja lá, seja cá, ela sempre é desafiada a ser uma igreja, e precisa ser uma igreja contemporânea, que fala a língua do seu tempo, que entende a mente do seu tempo, sem perder a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele fala, não vos conformeis, não entreis em conformidade com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que ele está dizendo? Para a gente olhar e entender que nós somos desafiados a conversar com essa cultura. Né? E o desafio da contemporaneidade é muito grande. Vira e mexe, nós olhamos para o mundo que nos cerca como igreja e a gente pergunta, meu Deus, que mundo é esse? Aonde que a igreja vai parar? No meu tempo, as mulheres só entravam na igreja vestidas assim, os homens assados. Hoje essa moçada aí vem de qualquer jeito para a igreja. Aí a moçada olha para os mais velhos e fala assim, nossa, esse pessoal parou no tempo. Né? Olha a roupa. Você parece que está vindo de figurante da novela da Globo. Tomara que não é ninguém vestido de rei e rainha aqui agora, que é a nova novela, né? E por aí vai, eu estou tocando num ponto. Os nossos desafios são muito grandes. Eu queria tentar conversar sobre alguns deles à luz desse texto. E eu queria convidar você a olhar comigo justamente a forma como o texto começa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro desafio que nós temos nessa reflexão é vencer a autocentralidade institucional. Vencer a autocentralidade institucional. Isso tem a ver com o conteúdo teológico que nós estamos ensinando. A igreja primitiva era perseverante. A igreja primitiva perseverava em muitas coisas, e o texto começa dizendo que aquilo no qual ela perseverava prioritariamente era na doutrina dos apóstolos. E aí eu quero fazer um recorte, pedindo licença se alguém que nos visita de outras denominações, para falar um pouco da nossa. Eu vou até dar uma ajeitada aqui, botar o meu paletó. Nós somos teólogos por excelência. É ou não é verdade? Nossa doutrina é fundamentalmente, profundamente, melhor dizendo, bíblica e consistente. Nossos seminários são reconhecidos internacionalmente. A nossa igreja possui uma enorme funcionalidade estrutural. E por aí vai. Deixa eu desabotoar porque eu estou com calor. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que a doutrina cristã, ela é fundamentalmente missional. Isto é, ela brota, ela surge da missão de Deus. O ponto de partida da doutrina cristã é a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é um elemento missional. E a missão de Deus é interessante, porque a missão de Deus é no mundo. Marcos 16, versículo 15, Jesus diz para os seus discípulos, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o problema é que na linguagem bíblica, mundo não tem a ver com pecado, mas tem a ver
com o reino de Deus. Os séculos, tempo, que a Bíblia, há muitas palavras que nós traduzimos como mundo, há muitas palavras, mas se a gente juntar tudo, ela está falando desse tempo que a gente vive. E o mundo é um ambiente da missão de Deus. Mas o que a gente fez? Nós criamos uma dicotomia entre mundo e igreja. E o resultado disso é que nós construímos um muro de separação que nos empurra cada vez mais para dentro, no movimento centrípeto, sabe? A gente acha assim que o lugar que a gente está protegido do pecado, o lugar que a gente está protegido do mundo é dentro da igreja. Como se dentro da igreja não tivesse pecado, não tivesse problema, não tivesse nada disso. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas olha como segue o texto. Na comunhão. No partir do pão, ou seja, a perseverança na doutrina dos apóstolos levou a igreja primitiva a estar com as pessoas, a repartir o pão de casa em casa, a orar uns pelos outros, a visitar as pessoas, mas um pouco abaixo, versículo 46. E o desafio da autocentralidade vem no sentido de que a nossa igreja precisa parar de formar pessoas para dentro da sua estrutura, para si mesmo, institucionalmente falando. E nós precisamos passar a formar discípulos para o reino de Deus, para o mundo, através de profissionais das mais diversas áreas. Nós precisamos romper com esse paradigma. Esse é o lugar onde nós somos equipados para nos tornarmos sal da terra, luz do mundo. Mas nós estamos no entendimento de que a igreja precisa estar preservada, fechada, enquanto na verdade nós precisamos desenvolver melhor a nossa formação vocacional, queridos. Nós precisamos recuperar uma perspectiva encarnada da nossa teologia, para que a nossa prática se torne mais encarnada. O Evangelho de João começa dizendo justamente disso. No princípio era o verbo, era uma doutrina, era uma ideia, era uma teologia, mas a teologia se fez carne, o verbo se fez vivo e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Nós estamos falando do Cristo que pisou esse chão. Nós estamos falando do Cristo que sentia dor, do próximo que chorava, que sangrava, que se deprimia, que se alegrava, que ia em festa de casamento e que tomava vinho. Ei! Sabe, versículo 45 mostra para a gente que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Havia uma participação. Você quer ver uma coisa interessante? Como é que nós compreendemos a doutrina da predestinação? Agora vou dar um tiro no pé, de 12. Assim, ó. Como é que nós, presbiterianos, interpretamos a doutrina da predestinação, esse tema polêmico, que se tornou, olha que ponto nós chegamos. A gente ensina a predestinação como uma doutrina que diz respeito ao nosso futuro. E nós esquecemos que a predestinação tem a ver com o nosso presente, querido. O problema da sua morte, da sua condenação, foi resolvido desde antes da fundação do mundo. Nessa perspectiva da doutrina da predestinação. Apóstolo Pedro deixa claro que o sangue de Cristo é conhecido desde... Então, se o seu problema é ser salvo para viver com Deus eternamente, fica tranquilo. Isso é obra de Deus. A predestinação, ela não tem só a ver com isso. Mas, sobretudo, a doutrina da predestinação tem a ver com kairos, com o tempo de Deus. Kairos é uma palavra bíblica que quer dizer o tempo eterno encontrando, é uma expressão hebraica que diz ayom, é uma ideia de eternidade, de atemporalidade. E há uma ideia aqui embaixo de cronos, de cronograma, de tempo medido, e kairos é quando o aion encontra com o cosmos, com o cronos. Então, o tempo de Deus. A predestinação é para que eu e você
de acordo com o que Paulo escreve em Romanos 8, de 28 a 30, somos predestinados a predestinação, sendo que nós somos predestinados por Deus para viver o evangelho hoje, porque existe algo na missão de Deus que só pode ser cumprido por você. E é nesse tempo. Não é que depois que você morrer. Nós somos predestinados para Ele, para a missão dEle, para o que Ele está fazendo. Isso significa que é necessário que nós rompamos com essa autocentralidade e olhemos além dos muros. Sabe, queridos, quando Jacó reuniu seus filhos para abençoá-los, capítulo 49, versículo 22 de Gênesis, Jacó chamou a José pertinho dele e ele disse o seguinte sobre José. José, era costume naquela época reunir os filhos e pôr a mão e abençoar, né? Hoje, mais ou menos, agora eu vim de férias, a primeira coisa que a gente faz lá em Minas, chega em casa, a gente fala, chega na mãe e no pai e fala, benção, mãe, né? Benção, pai, não é bênção. Em mineirês é bença. Benção, mãe, benção, pai. E ele fala, Deus te abençoe. Mais ou menos isso que acontecia. Então José chegou a Jacó, e Jacó estendeu as mãos e falou assim, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem por sobre os muros. Olha que bênção maravilhosa. Isso é bênção para a igreja, queridos. Romper com a autocentralidade institucional. Segundo, romper com o ativismo, ou vencer o ativismo religioso. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Partiam o pão de casa em casa. O que eu quero dizer com isso é que quando eu leio esses versículos, me parece que a igreja primitiva não se organizava em forma de culto, mas em forma de comunidade. E nós vivemos uma cultura que nos consome. Tempo virou dinheiro, não é? Time is money. E deixou de ser o tempo que era para ser nosso aliado, ele deixou de ser nosso aliado na busca por qualidade de vida e se tornou um grande problema. Não sobra tempo. E isso, de alguma forma, é vivenciado também no cotidiano da igreja. Nós não temos tempo para os nossos filhos. Nós não temos tempo para a nossa esposa. Trabalho nos consome. A agenda da igreja nos consome. E parece que a gente precisa de mais e mais e mais e mais culto e mais atividade para manter o povo dentro da igreja. Mas eu quero falar de ativismo não somente nessa perspectiva, que você já entendeu o meu recado. Não quero falar só de ativismo nessa busca da transformação da realidade por meio da nossa ação prática do cotidiano, mas eu quero falar de ativismo também no sentido da doutrina ou da argumentação a favor daquilo que a gente pensa. Ou seja, nós nos tornamos ativistas eclesiásticos. O que você mais tem na internet hoje é blog dizendo em defesa da igreja. Tadinho da igreja, né? Aquilo que Jesus falou, que ele edificaria a igreja dele, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não serve para nós. E nós estamos defendendo a igreja o tempo todo. Sabe onde é que isso se traduz, queridos? No fato de que hoje parece que nós preferimos uma metodologia muito mais estrutural do que pedagógica. Isso é um problema. Na prática, eu estou dizendo que às vezes parece que nós preferimos ensinar do que aprender. Parece que a gente prefere falar do que ouvir. Porque nós é que temos a palavra. Parece que nós preferimos impor do que discutir. Nós não estamos dando ouvido uns aos outros. Na verdade, eu chego a dizer que parece que a gente nem se fala mais. A gente tem se tornado cada vez mais
nós temos nos tornado cada vez mais virtuais nos nossos relacionamentos. Nós esquecemos que esse negócio aqui só funciona porque tem um número, e um número que identifica isso aqui como um aparelho de telefone. Mas é tanto recurso que a gente não liga mais. Vai chamar o filho para almoçar, a gente entra no WhatsApp, ele está no quarto dele, fala, filho, vem almoçar. Já vou, mãe. Aí ele senta na mesa, e aí, tá boa a comida? E ele tá. E por aí vai. Tudo bem, contemporânea. Isso aqui é uma bênção. Né? Mas isso aqui aplicado a esse contexto no qual eu estou dizendo, a gente parece que a forma como a gente está compreendendo a nossa missão é um negócio meio esquisito. Parece que o próximo se tornou o outro. Eu não vejo mais você como meu próximo, eu vejo você como outro. A gente se cerca cada vez mais. Olha, presta atenção no que eu vou dizer, especialmente a nossa igreja presbiteriana de Curitiba. O nosso engajamento na evangelização do mundo tem sido interpretado como enviar recurso financeiro para manter missionário em outra cultura. Nós achamos que assim nós estamos evangelizando o mundo. O nosso engajamento na obra social, muitas vezes, e graças a Deus que nem sempre, nos dois argumentos aqui, mas no que diz respeito à obra social, muitas vezes a nossa obra é interpretada como uma iniciativa de angariar recurso para resolver o problema de quem precisa, no nosso caso de crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de rua. Mas eu quero dizer para você uma coisa que eu tenho aprendido já há um tempo, ou tentado aprender. Missionário e necessitado, aqueles necessitados socialmente falando, eles não precisam de dinheiro. Eles precisam de atenção. Quando foi a última vez que você entrou em contato com alguém nesse contexto? Quando foi a última vez que você leu Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, e entendeu que nós somos próximos uns dos outros e nós não somos outros em relação a sermos próximos? Em Mateus capítulo 25, interessante aqui que, se nós formos bem puristas, bem essenciais assim, na nossa exegese, bem elementares, melhor dizendo, na nossa exegese do sermão de Jesus, lá em Mateus 25, depois você dá uma olhada, nós chegaremos à seguinte conclusão, eu pelo menos chego à seguinte conclusão, de que se o sujeito nasce pobre, doente, nu, necessitado e preso, ele já está salvo. Porque Jesus fala lá, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste, preso e foste verme. E no final ele fala assim, pessoal, mas quando que a gente fez isso? Jesus fala, cada vez que o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Resolveu o problema. Mas o que Jesus estava dizendo ali na parábola, tanto na parábola do bom samaritano, como nesse sermão aqui? Ele está falando, queridos, em termos espirituais, né? Ele está falando que conversão é necessária para aquele que está estável, para aquele que está bem. Nessa linguagem social, conversão é para o rico, não é para o pobre. Parece que Jesus coloca aqui, eu estou falando pobreza, por favor, não estou falando só no elemento financeiro. Aliás, esse aqui é o problema, nós não nos vemos como pobres. E Jesus já tinha alertado isso às igrejas lá do Apocalipse. Parece que a pobreza aqui nesse contexto de Jesus não tem a ver com a falta de alguma coisa, mas com bem-aventurança. Quando nós lemos Mateus 5, ele está chamando o necessitado de bem-aventurado. Parece que a pobreza entra como que um desnível criado por Deus para que haja um fluxo, né? Do mais rico, mais pobre, do mais estável para o menos estável, da igreja estável para a igreja perseguida. Na linguagem da missão querida nossa, missão mais. Mas nós nos tornamos ativistas religiosos. Em outras palavras, nós nos tornamos miseráveis. Porque miséria e pobreza são diferentes. A miséria é quando eu tenho, mas eu não sei usar.
Nós estamos aí preocupados com uma metodologia muito mais voltada para a instituição do que para a pessoa. Cuidado com isso. Caminhando, nós precisamos vencer a nossa agenda assistencial, em terceiro lugar. Precisamos nos tornar mais missionais do que missionários. Eu vou explicar isso. A igreja primitiva, ela era missionária porque ela era missional. Versículo 44 mostra para a gente que eles estavam juntos o tempo todo. E tinham tudo em comum. O que significa ter tudo em comum, queridos? Significa que o seu problema é o meu problema. Significa que a sua alegria é a minha alegria. A minha vida converge na sua e a sua converge na minha. E eu tenho a impressão de que quando a gente pensa somente numa mentalidade missionária, eu penso assim, eu estou aqui no meu contexto, você está no seu e eu vou tentar te ajudar. Eu não assumo isso. Isso não é o meu problema. Sabe, é interessante que uma igreja missionária, sem ser missional, ela é assistencialista. Uma igreja missionária é assistente. Uma igreja missional é presente. Uma igreja missionária, ela olha o que está adiante. Uma igreja missional olha o que está diante. Adiante é uma perspectiva futura, diante aquilo que está posto. Uma igreja missionária, ela é coadjuvante no reino de Deus. Uma igreja missional é relevante no reino de Deus. Não só coadjuvante. Eu não estou dizendo que nós não temos que ser missionários, mas que nós precisamos nos tornar missionais também no nosso cotidiano. Nós precisamos lembrar que o Pai é nosso e que o pão também é nosso. Nós precisamos observar nossa liturgia. E eu não estou falando dessa aqui, não. Porque liturgia, se a gente pensa em liturgia somente como essa ordem aqui do culto, a gente está precisando entender o que é liturgia. Liturgia, queridos, ela tem a ver com a forma como a gente se relaciona com aquilo que a gente está fazendo. Ela precisa ajudar a gente a entender o que a gente está fazendo. Por isso que a gente tem uma liturgia impressa, para nos conduzir no culto. E a gente precisa ter uma liturgia de culto. Só que a nossa liturgia, ela precisa ser mais relacional e menos ritual. Às vezes nós vimos para a igreja para cumprir um rito. É bonito ver essa igreja aqui no tempo do Natal, no culto de ação de graças. Porque tem umas cadeiras lá em cima que até as teias de aranha saem no dia. Não tem de aranha no tempo porque as meninas limpam muito bem. Mas se não limpasse, chegava o Natal, o culto de ação de graças, as cadeiras ficavam até felizes. Hoje nós vamos ganhar um banho hoje. Porque a igreja vai estar cheia. Mas é só isso. Nós saímos de casa e viemos para cá pensando aqui, eu vou para o culto. Eu não penso assim, eu estou em culto e eu vou encontrar os meus irmãos hoje, porque hoje é o dia do Senhor. O maior constrangimento nosso, às vezes, é ter que ceder um lugar para alguém que chega perto no banco. Nesse ponto, eu gosto muito do nosso culto das 9 horas, porque o banco não tem encosto para o braço. É ladinho com ladinho. E quando chega uma família mais de gordinho igual eu, o ladinho vai. Né? Mas nós não, nós estamos o tempo todo nos defendendo uns dos outros. Isaías capítulo 1, já estou quase terminando. Isaías capítulo 1 tem uma advertência muito forte para nós. O profeta Isaías começa, lógico, no seu contexto para aquele povo, mas isso se aplica com muita facilidade nos nossos dias. Olha o que ele diz aí a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Ele está falando, ó, gente boa, olha o que a Bíblia ensina. De que me serve, diz o Senhor? De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes.
quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes em meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Dando um salto lá para o 16, ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, e por aí vai. Ele está falando do culto, ele está falando da liturgia, ele está falando daquele povo que chegava lá na igreja, mas para oferecer um culto hipócrita, com perdão da expressão, um culto que era meramente um rito religioso, não tinha relacionamento com o culto. Estava lá os sacerdotes, eles participavam da liturgia, cada hora vem um, e está aqui o povo. E a gente quebra e joga no lixo uma das coisas que a Reforma Protestante resgatou para nós, que é imprescindível para o culto. O sacerdócio é universal. Isso significa que a participação no culto é de todos. E é fundamental isso, para que o culto seja agradável. Nós precisamos de uma liturgia mais inclusiva, queridos, do que exclusiva. Sabe, Tim Keller, ele diz algo interessante, ele diz que se a gente quer que os não cristãos venham para a nossa igreja, a gente precisa se comportar como se eles já estivessem aqui. Às vezes eu fico pensando que se chegasse alguém na hora do culto, nós estamos cantando assim: se da vida as vagas procelosas, se com desalento julgas tudo. Para uma cultura um pouco anterior, que tinha vocabulário, eu estava revisando meu sermão, que o reverendo Juarez chegou, eu falei: estou precisando de umas palavrinhas aqui, você não quer me ajudar, não? O vocabulário desse homem é bom demais. Eu já sou parte de uma cultura que não tem vocabulário, que também a gente escreve TBM. Nós não temos mais vocabulário, infelizmente. E aí entra uma pessoa aqui que não é cristã para ver o culto e tal, e vai sair daqui dizendo: é mais uma igreja que arranca dinheiro do povo, né? É isso que ele vai ter entendimento. Mas se a nossa liturgia é relacional, é inclusiva, é participativa, ele vai chegar e falar assim: rapaz, que coisa boa, que igreja gostosa. O povo lá nunca me viu, mas chegaram me abraçando, perguntando se eu estou precisando de alguma coisa. Eu saí de lá até com a visita marcada. É isso que nós temos que nos preocupar. Encerrando, o último desafio para nós, rapidinho. Então, vencer a autocentralidade institucional, vencer o ativismo religioso, vencer a agenda, meramente assistencial e, por último, vencer a apatia espiritual. Versículo 43 começa dizendo: em cada alma havia temor. Nós ouvimos um brilhante sermão do reverendo Juarez, o culto das 9, enfatizando isso. Nós precisamos temer a Deus, queridos. E temer a Deus é levar Deus a sério. Sabe, a igreja primitiva lidou certamente com imoralidades das mais diversas, assim como nós lidamos. Mas nós aprendemos uma coisa com aquela igreja que nós precisamos resgatar urgentemente para cá: santidade. E eu quero dizer para você que santidade, queridos, não tem a ver com moralidade e os seus desdobramentos. Santidade tem a ver com fervor espiritual. Os apóstolos andaram com Jesus. Eles viram milagres, presenciaram cenas inesquecíveis no dia a dia com Jesus. E o resultado disso, diz a parte B do versículo 43, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A palavra grega aqui, semeion, traduzida por sinais, normalmente, no senso comum, é associada à operação de milagre. Mas essa palavra traduzida literalmente significa, abre aspas, aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto de outros e é conhecido. Ou seja, os sinais que os apóstolos operavam tinham a ver
com o fervor espiritual com o qual eles viviam. É o que nós chamamos de santidade. Estava fresco na mente deles. Eles amavam aquilo. Pedro, quando chegou diante do templo, viu lá um coxo pedindo esmola. Ele podia muito bem, como judeu, contribuir, dizer, toma aqui a esmola, toma aqui a ajuda, você precisa de mais alguma coisa. Podia ter entrado aquele homem no colo, mas ele preferiu dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda e entra comigo no culto. Porque o maior milagre que nós precisamos ver, queridos, não são paralíticos andando. O maior milagre que a igreja precisa ver nesse tempo é gente que se dispõe a ir até onde o paralítico está. Nós precisamos estar mais perto uns dos outros, porque a comunhão gera fervor. Quando você coloca uma brasa acesa do lado de uma brasa apagada, a tendência é que a brasa apagada se acenda. Basta um soprinho. E aí eu brinco um pouquinho com o ruá de Deus, o sopro do Espírito, que traz vida, que reacende. Quando nós perdemos o fervor espiritual, nós tentamos compensar moralismo com legalismo. Nós começamos a construir leis que nos protegem espiritualmente. Quando nós perdemos o fervor espiritual, nós preenchemos nossa agenda eclesiástica de atividades que nos ajudem a passar a imagem de que está tudo bem, tentando nos tornar uma espécie de crentes irrepreensíveis moralmente falando. Mas quando o nosso coração é fervoroso espiritualmente, nós somos tomados pela santidade de Deus. O temor toma conta de nós. E quando nós somos tomados pela santidade de Deus, aí então nós vencemos a autocentralidade, nós vencemos o ativismo, nós vencemos a agenda assistencial e nós vencemos a apatia espiritual. A minha oração, queridos, é para que a gente possa repensar nossa caminhada. Porque 130 anos a gente não faz todo dia. Quem sabe o Senhor está nos dando uma oportunidade de rever o nosso dia a dia, a nossa prática, a nossa teologia. E eu oro para que no final do ano a gente possa voltar e olhar e falar assim, quantas coisas o Senhor fez na nossa vida esse ano. E nós vamos seguir em frente na missão e no reino.